Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Tô trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN falando da vitória do Verdão na Libertadores. Mais uma. Palmeiras já jogou 5 rodadas e ainda falta mais uma rodada aí para fechar a fase de grupo e está 100% na Libertadores. Palmeiras já garantiu aí a liderança isolada da Libertadores da América com um jogo de antecedência. Palmeiras pode aí chegar até a semifinal e decidir os jogos em casa, galera. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Discutindo com a imprensa, ele tá lá brigando pela gente, que nós fomos mal no campeonato, ele tá dizendo que a imprensa quer culpar, entendeu? O jogador se abala com isso, ele se comove com isso. Se comove com isso. Mas tem os mais inteligentes que sabem que o Palmeiras foi mal. Que o Palmeiras fez um péssimo final de campeonato. O Palmeiras começou muito mal o Campeonato Paulista. Estadual? É. Mas tanto faz o estadual. Então não, mas o 20 Abel... dias depois o campeão demitiu o técnico. O Abel... Mas deixa eu entender uma coisa aqui. Peraí, agora o Abel... O Não, assim, o Abel... Tô entendendo isso. Não, eu vou explicar para você. É uma linha do tempo. Talvez assim eu não tenha me... Não, explica. Eu não me fiz entender. Né? É uma papel e caneta, por favor. É uma questão de linha do tempo, Birner. O Abel ainda está chocado com a manifestação da imprensa contrária a um time que deveria ter feito muito melhor do que fez no Campeonato Paulista. Foi finalista. Foi finalista, né? Mas foi a terceira melhor campanha da primeira fase. Então, mas... Jogando com jogadores ali que ele estava colocando reservas e tal. Só parecer que classificou contra o Mirassol na Bacia das Almas, né, meu senhor? Porque A classificação contra o Bayern Mirassol foi bem na Bacia das Almas. É bom a gente restabelecer os parâmetros, porque às vezes o tempo vai apagando a memória das pessoas. Né? Sim. E 15 pontos e 5 jogos na Libertadores. Só isso, esse hein? Que é o que interessa. O Palmeiras nas últimas 9 Libertadores, E livre o Campeonato Brasileiro. 9 Libertadores, o Palmeiras fez o maior número de pontos em 6. Tá. Quantas com o E Abel? essa com uma rodada de antecedência, em 5. Ó. E o Abel é o treinador que mais vezes levou o Palmeiras para as oitavas de final da Libertadores. Sim. Ninguém levou tanto o Palmeiras para as oitavas de final. O Palmeiras pode, outra vez, ser o time que mais pontuou 100% na campanha da primeira fase da Libertadores da América. Perfeito? Perfeito. Isso não tem nada a ver isso não tem nada a ver a tampa com a panela. Né? Porque quando ele foi perguntado ontem pelo Boldaquian, que é um brilhante jornalista, um repórter que eu tenho mas muito respeito, Leandro Boldaquian, ele respondeu que não, porque se eu não... Da renovação de contrato, ele duvidou que o Cajuda esteja aí. E tá. Né? O empresário. O empresário dele está aí. E chegou na terça-feira para renovar o contrato do Abel. Para quem não sabe, o Palmeiras já contratou o goleiro do Grêmio. O Grando. Ele já está contratado. Susto, pensei que era o Volpe. Não, o Grando. Gabriel Grando. O Palmeiras já o contratou. 2 milhões de dólares, tá? E o Grêmio vai trazer o goleiro do América Mineiro. Tá. O Palmeiras jogou o primeiro tempo até os 25 minutos ontem. Se não me falha a memória. Eu estou falando 25, que é uma questão apenas numérica. Poderia ser 23, 22. Arredondada ali, tá dando uma arredondada. A gente faz isso. O Palmeiras depois, o próprio Abel disse que o time tirou o pé e ele não gostou. Mas algum problema? O Palmeiras se classificou jogando de terno. Jogando de terno a Libertadores da América. Perfeito. Estamos chegando agora. Mas a primeira partida da final do Campeonato Paulista ainda está presa na memória do torcedor do Palmeiras. É porque foi contra o Corinthians, né? Mas só por isso. Não é derrota para o Corinthians, não é a final. Ainda está... Então, vocês só estão corroborando o que diz a torcida. Corinthians e Palmeiras. A torcida está feliz nesse momento. Você acha que é Corinthians e Palmeiras? Não. Claro que está feliz. A torcida do Palmeiras não está feliz, gente? Está feliz com a Libertadores. E com o brasileiro. Líder do campeonato brasileiro. O torcedor do Palmeiras olha para a sequência da Libertadores e fala, caramba, vamos decidir tudo em casa. Vamos decidir tudo no Allianz. Acho espetacular. Já foi eliminado no Allianz, mas é uma boa garantia. Vai decidir as oitavas e as quartas.
E a semi, provavelmente. A final é em Lima. Tudo bem, mas... Se passar para a final. Mas aí na final não tem mando de ninguém. O Abel não, assim, eu não sou baú, tem gente que fica guardando notícia. Eu não guardo notícia. Eu guardo. Você guarda? Guardo. Guarda mesmo? Sim. Eu não sou baú para ficar guardando notícia, não. O Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes. Vai. O Abel nunca teve tantos bons jogadores, nunca teve um elenco tão bom nas suas mãos como tem agora. É o melhor, com certeza. E o Abel está muito claramente inclinado a não renovar o contrato nesse instante com o Palmeiras, esperar o final do Mundial de Clubes. Mas e aquela história, como é que ficou aquela história que ele assinou um pré-contrato com o time da Arábia? Como é que funciona? Isso está na FIFA para discussão da FIFA. A FIFA ainda não deu o parecer final desse caso. É o mesmo caso do Gabigol. Também jogaram, né? Também jogaram para debaixo do tapete isso aí, né? Esse é o caso da discussão com o pessoal da Arábia e vai ser discutido na FIFA, né? Está sendo discutido na FIFA. O Palmeiras faz uma campanha da Libertadores da América. O Palmeiras tem os maiores números da Libertadores da América, os melhores números da Libertadores da América de todos os clubes do futebol brasileiro. E você está reclamando do estadual? Todos. Eu não estou reclamando de nada. Eu não estou aqui para reclamar, eu não reclamo de absolutamente nada. Eu estou aqui para relatar os fatos. Só isso. E para analisar os acontecimentos. Inclusive, somando todos, é o segundo melhor ataque da competição. Também. O Palmeiras... tem a perspectiva de entregar para o Abel um time muito competitivo no Mundial de Clubes. Imparável! É que esse aí, qualquer... Esse aí? O verde é imbatível! Imbatível! Calma que tem jogo. Calma que tem jogo. Você já viu falar em Parmerada, né? Você já viu falar, né? Já. O Palmeiras está muito preocupado. Hoje... Não estou preocupado, não. Eu estou achando que... a minha indignação é só com o Abel. O comendador tá... O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras. Nunca ninguém ganhou tanto. Concordo. Nunca ninguém fez tanto como treinador pelo Palmeiras. Concordo. Nunca ninguém apareceu de maneira tão brilhante para... quase que não surgindo para o futebol no parecia até que ele surgiu para o futebol no Palmeiras. Mas, porém, todavia, entretanto... Você não está satisfeito? Não, eu estou satisfeito com tudo. A minha satisfação é enorme. Com o Abel? A minha satisfação é enorme com o Abel. Eu não sou o maior fã do Abel, eu sou o número 2. O número 1 é o Zinho. Nós já estabelecemos isso. O maior fã do Abel é o Zinho. Eu acho que é o Dimas Copedeu. O segundo maior fã do Abel sou eu. O Dimas mandou fazer jogo de cama e tudo. Manda mensagem para todo dia. Só para quem não sabe em casa, o Dimas Copedê é o editor-chefe do Linha de Passe e do Mina de Passe. É um palmeirense dos mais fanáticos que eu já conheci na minha vida. E vou falar aqui, não é mentira, tenho como provar. Toda vez que o Palmeiras joga, antes do jogo ele manda uma mensagem pro Abel no Instagram. O Abel nunca leu, provavelmente, ou nunca respondeu. Nunca leu, jamais leu. É bom que não leia, inclusive, é melhor não ler. Mas são declarações impactantes. Envolve muito amor. Ele manda mensagens pro Abel. O Abel poderia... Eu entendo o que ele está fazendo, que é para deixar os jogadores sempre alerta, dizer que não pode tirar o pé do acelerador em nenhum momento. Mas, Pascoal, eu entendo, mas ele podia curtir um pouquinho. Mas, Pascoal, eu queria perguntar para você... Isso ele não consegue muito, eu concordo. Ele não consegue. Ele podia ser um pouco mais leve. Dentro da sua informação, né, sobre a não renovação, espera o Mundial e tal, tá esperando para ver se acontece alguma coisa no Mundial, e aí é direito da Abel. Pós-Mundial, é isso? Vamos fazer o seguinte, Pascoal, a gente está na Europa. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que o Abel reagiu a essa pergunta. Vamos lá. Não tenho nada de novo para vos dizer. Eu acho que a Presidente já disse isso, não é a primeira vez que ela diz isso. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador de Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo. Eu quero dizer que o Palmeiras não precisa de fazer absolutamente mais nada. Precisa de fazer mais nada. Portanto, vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir para aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Isso é que é o mais importante. E vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui. Desconversou. Certo? Saiu pela tangente. Porque ele já sabe, o Abel já sabe os parâmetros da possibilidade de renovação. Né? Já sabe os parâmetros e ele está, assim, claro que ele gosta do Palmeiras, é inegável que ele gosta do Palmeiras. Ele construiu a carreira dele no Palmeiras. Sim.
E eu acho que isso pesa um pouco, né? Aliás, acho que pesa muito, né? Porque a presidente do Palmeiras, a Leila, já tinha dito há um tempo atrás que ele ficaria o período em que ela fosse presidente do Palmeiras, ele seria o treinador. O primeiro mandato ele já cumpriu isso, lembra? Teve aquela... Foi mais ou menos assim também para renovar o contrato. Vocês são lembrados disso? Quero, não quero, fico, não fico, não vou ficar, vou aguardar, vou viajar para Portugal, vou conversar com a minha família, vou voltar e tal. Há uma possibilidade de que um dos assessores diretos dele não fique, porque acho que vai ter que voltar para Portugal. Então, Família, né? A família, né? A esposa, né? Eles estão tentando encaminhar uma situação para que ele continue trabalhando com o Abel. Eu acho que o Abel tem todas as condições de renovar o contrato com o Palmeiras. Por uma questão muito simples. O Barcelona tem treinador, o Real Madrid tem treinador, os principais times europeus... O Manchester City tem treinador, o Bayern tem treinador, todo mundo tem treinador. Mas também ele não iria para esses times. Mas se ele for, por exemplo, para o... A seleção brasileira tem treinador, me lembra aqui o Fabrício, já escolheu. Vamos dizer assim, se ele for treinador do Tottenham, que a gente... Tottenham, jogou agora para perdeu. Né? Do Aston Villa. Isso. Ele não vai ganhar tanto que ele ganha no Palmeiras. Premier League consegue pagar, só lá. Eu acho que o que ele ganha no Palmeiras não ganharia. Mas aí é uma questão financeira ou seria uma questão de ir para um grande centro principal do futebol, que é o Campeonato Inglês? Eu acho que os clubes igualam o salário. A questão é essa. Eu acho que é questão de carreira. De carreira. Não é questão salarial. Eu acho que é questão de carreira. E aí não é desrespeitando o Palmeiras pela grandeza, pela história que tem no futebol brasileiro, mas é um outro mundo, é uma outra forma de gerir e de pensar futebol, tudo totalmente diferente do que ele viu nos últimos 5 anos. Embora ele venha da Europa, já sabe disso, já tem uma cultura europeia, porque não vai ser novidade nenhuma, porque ele foi jogador. Está perto da casa dele também, né? Pega um trem ali para estar em Portugal. Mas eu acho que, assim, eu fiz a pergunta para o Pascoal, né, sobre ele vai esperar o Mundial. Eu acho que ele tem razão para isso, tem motivos para esperar, para ver. Se vier uma oferta pós-mundial, eu acho que ele tem o direito de sentar, conversar com a Leila, debater. Olha, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Tem uma cláusula aqui, tem um pinguinho no i aqui, tal, porque nós podemos falar um monte de coisas do Abel, tanto coisas boas como coisas ruins. Né, em relação a trato com a imprensa, às vezes algumas coisas que ele falou, mas é muito pela questão cultural dele, da forma como os portugueses pensam, são diretos e falam, e aí a gente também há um choque de cultura aí nesse aspecto. Mas eu acho que ele tem o direito de decidir também onde ele deseja ficar. Concordo. Porque em momento algum ele deixou de ser profissional, ele deixou de respeitar a camisa do Palmeiras ou tratar o Palmeiras de outra forma. Eu acho que ele tem o direito de pensar. Só não pode fazer o que ele fez no passado. De assinar um pré-contrato na surdina, não avisar ninguém, só uma coisa interna, porque aí é uma questão de desrespeito. Como ele está deixando mais ou menos sabendo como é que funciona, a gente sabe como é que funciona e o Pascoal nos trouxe a informação aqui, eu acho que aí está tudo certo, está tudo dentro dos parâmetros do futebol, como funciona o futebol e o direito que ele tem. Né? É só isso. O resto, tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que detesta, mas não dá para negar a importância do Abel para o Palmeiras nos últimos anos. Olha só, o pessoal está colocando, ainda hoje, Mengão vence e entra na zona de classificação. Por que ainda hoje? Por que não agora? Por que não já? Uma vitória muito tranquila, hein, Hernanzito? Palmeiras ali, né, 12 minutos já tinha marcado 2 gols e o Abel Ferreira pôde até poupar energia, vamos dizer assim, né? Depois o jogo ficou muito tranquilo, não precisou gastar muita energia para conseguir vencer o Bolívar e garantir essa primeira colocação geral. Teve gente que chegou no Allianz depois dos 2 gols. Não foi o caso do PVC? Não, foi. O PVC chegou 2h30 da tarde. O PVC nem fez o programa, meio-dia ele já estava lá, gente. O PVC almoçou lá no Allianz. Mas teve muito torcedor que chegou depois do segundo gol, porque jogou às 7 da noite, trânsito, aquela coisa toda, e um Palmeiras absolutamente perfeito. Não, perfeito na escolha. Perfeito. O Palmeiras ontem tirou 10 de 10. Mas pegou fraco o Bolívar. Não, estou falando estratégia, estou falando planejamento. O Palmeiras fez o resultado descansando.
O Palmeiras ganhou do Bolívar e acelerou o jogo, tal, em 15 minutos já estava 2-0. Foi um Palmeiras assim que estava absolutamente jogando por música. Sabe quando o cara bota um foninho e vai fazer o treino? Foi o Palmeiras ontem, botou um foninho, escolheu a playlist e jogou bola para se classificar em primeiro com a melhor campanha. E olha que mesmo com muitas mudanças, que é o que a gente estava falando, né? O Palmeiras agora não tem um time titular, todo mundo é titular nesse time. Foram 6 mudanças em relação ao clássico contra o São Paulo. E ainda assim o time foi muito superior, mostrando que quem vem do banco resolve da mesma forma ou até mais do que quem estava fora. Ontem estava fora o Paulinho, o Estevão, nem foram para o jogo, o Gomes também, nem foram para a partida e ainda assim o Palmeiras teve tanta superioridade. É esse o Palmeiras que a gente vai ver, né, PVC? O Mundial vai mudar muita coisa. Tá. A Copa do Mundo de Clubes vai mudar muita coisa. O que está claro é o seguinte, o Abel tinha segurança de conseguir a primeira colocação do grupo e a primeira colocação geral ganhando o jogo de ontem, fez 2-0 em 11 minutos e depois administrou o jogo. Não foi um grande espetáculo, mas foi um jogo correto. Até a torcida foi tão administrativo o jogo de ontem, que até a torcida foi administrada. Foram 28 mil pessoas. Era para ter 35 mil. Mas administrou. Porque o Palmeiras, vou voltar para o ponto da tabela do Brasileiro. E não é um problema da tabela. A tabela tem parte de sorte também. Como é que você vai saber quem estava bem ano passado vai estar bem esse ano? O fato é que o Palmeiras é o único clube de todos os 20 que vai pegar todos os 7 da Libertadores nas primeiras 10 rodadas. Claro que isso clareia depois da 10ª rodada, mas você vai pegar. O Palmeiras já jogou contra o Corinthians, que estava na Libertadores, o Palmeiras já jogou contra o Bahia, já jogou contra o Fortaleza, já jogou contra o São Paulo, vai jogar contra o Flamengo, já jogou contra o Botafogo, e já jogou Fortaleza, Bahia, eu falei, Internacional. Já jogou contra o Sérgio. Falta só o Flamengo. Só não ganhou do Botafogo. Acho que ganhou todos, né? Ganhou todos os outros. Vai jogar contra o Flamengo na rodada 10. Essa aqui é a 9. Sem ser essa próxima outra. Então, e o Palmeiras, por uma coincidência do destino, os 3 próximos adversários do Palmeiras, olha para a tabela. Os 3 próximos adversários do Palmeiras são Bragantino, 3º colocado, Flamengo, 2º colocado, e Cruzeiro, 4º colocado. Então, você vai fazer o quê? Ainda tem no meio ali, PVC, desculpa te cortar, mas tem uma decisão de Copa do Brasil. Com o Ceará em casa, mas ganhou o jogo lá. O incrível é você pensar, o Palmeiras fez o gol faltando 30 segundos para acabar a partida contra o São Paulo. E a partir dali você se coloca de novo na liderança e olha para frente e fala assim, nossa, agora eu vou pegar o 2º, 3º e o 4º. Você não vai pegar o 20º, 19º, 18º. Você vai pegar o 2º, 3º e o 4º. Então eu vou pegar o Bolívar na Libertadores e vou fazer o quê? Jogar 90 minutos intensos, forçando, fazer 19-0 nos caras? Não, cara. Fez 2-0 em 11 minutos, atrasa a marcação e vamos administrar. Foi o que aconteceu. A cena de ontem, o Terry Crew, que é o ator americano que estava no camarote no Allianz Parque ontem. Que é daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Isso. Ele é o pai do Chris. E aí ele estava no estádio e minha família estava na frente dele no mesmo camarote. Eu não estava. Estava comentando o jogo. E aí ele começou a imitar o que as pessoas estavam fazendo. Aí quando saiu com 11 minutos, 2 gols, as pessoas levantavam e gritavam gol! E ele aprendeu que quando a bola entra na rede, bate na rede, é gol. Ele, gol! Igual. Aí no segundo tempo, a bola subiu na área, o Fábio Gomes cabeceou, a bola foi para o fundo da rede, gol do Bolívar. E ele levantou e falou, gol! Aí ele olhou, não tinha ninguém levantando, ele falou, não! E sentou. É verdade. Que figura. Isso foi relatado. Isso foi relatado. Não! Aí ele arrumou as coisas dele e foi embora.
Aí ele entendeu que ele tinha que torcer para um time só, para um lado só. Muito bom. Agora, a gente está falando aqui, né? Foco no Campeonato Brasileiro nesse momento, até por ter esses adversários tão fortes, esses concorrentes diretos, pelo menos até esse momento do campeonato, numa possível briga pelo título. A Libertadores está tudo certo, está de boa na Lagoa Palmeiras. E tem o Mundial com uma estreia daqui a um mês. O Palmeiras começa a se planejar realmente pensando no Mundial, pensar em minutagem, rodar elenco, testar e observar jogador. Começa a ter um foco para o Mundial ou não? Não, o que a comissão técnica do Palmeiras pensa, e obviamente está dentro de um planejamento semestral, vamos dizer assim, até o fim do Mundial, é classificar na Libertadores, tá bem no Brasileiro, classificar na Copa do Brasil e ir para o Mundial. Pensar em Mundial, pensar em jogo, esse adversário, Porto, esse aqui, como é que vai marcar o Messi e tal, vai ser a partir do momento que tiver o espaço na programação para treinos do Mundial. 2 de junho. Porque o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, vai dar folga de alguns dias, e aí depois começa a programação de treinamentos na academia de futebol antes da viagem para os Estados Unidos. Então é ali que vai ser o assunto mundial na prancheta, não do PVC, mas do Abel Ferreira, no dia a dia ali para a conversa. Antes disso, é uma mera observação, é uma coisinha, um ajuste ali, outro aqui, mas o foco é como classificou em primeiro lugar, estar na frente no Brasileiro e classificar na Copa do Brasil. Como conciliar tudo isso? PVC, está na hora de pensar no Mundial já? Não, está na hora de tentar manter a liderança no Brasileiro. No meu ponto de vista, que não é igual ao do Abel, o Abel está pensando em classificar na Copa do Brasil também, mas o primeiro ponto primeira coisa, manter a primeira posição do Brasileiro. Viajar para o Mundial em primeiro lugar. Isso não garante ser campeão brasileiro, nada, né? Vamos lembrar 2019. Na 9ª rodada, o Palmeiras era líder com 4 pontos de vantagem enorme. As pessoas parou o campeonato para a Copa América, as pessoas diziam: Palmeiras já é campeão brasileiro. Diziam. 9ª rodada. Quem foi campeão brasileiro de 19? Flamengo, com a maior vantagem de todas depois do Cruzeiro. Então não tem nada a ver. O Flamengo, não foi só o Flamengo, foi o Flamengo. O Flamengo, Jorge Jesus, que mudou de técnico no meio do caminho e ganhou o Campeonato Brasileiro assim, sobrando. E o Santos foi segundo, inclusive. E o Santos foi segundo, o Palmeiras terminou em terceiro, que já era campeão na 9ª rodada. As pessoas esquecem isso, né? Desaparece do cenário. Por isso que ler jornal velho é uma delícia. E é só abrir o acervo Folha, você vai ler, entender o que acontecia naquele momento. O momento agora é ser primeiro colocado, viajar para o Mundial em primeiro lugar, com 2 pontos de vantagem como tem hoje, com 3, com 4, com 5, não importa, com a maior vantagem possível. Então significa ganhar do Bragantino, que vai ser duríssimo, ganhar do Flamengo, que vai ser dificílimo, e ganhar do Cruzeiro fora de casa, que também vai ser uma pedreira. Fizer 9 pontos em 3 jogos, ele vai viajar na liderança e classificar contra o Ceará. Aí você desacelera, 3 dias, 4 dias de folga e treina. E começa a olhar como é que vai ser o Porto, como é que vai ser o Inter Miami para jogar o Mundial. Isso não quer dizer que a comissão técnica, integrantes, também não possam observar os outros times. Você separa missões. Luísa, você olha o que está acontecendo com o Edinaldo, que eu olho o que está acontecendo no STF. Não tem que ser o Abel olhando tudo. Claro que não. Claro ele tem todo não. um staff, uma comissão justamente para fazer esse trabalho, além do próprio clube, que tem esse departamento, né? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!